voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Vamos começar a entrevista desta segunda-feira aqui no Zebu para o Mundo. Hoje a gente conversa com o Ricardo Scartesini, que é médico veterinário e diretor da Agrocria. E o Ricardo traz uma novidade. Então a gente já começa a semana falando de um assunto que pode trazer bons resultados para quem trabalha com pecuária. Bom, Ricardo, você traz uma novidade que, na verdade, eu até anotei o nome aqui, chama Núcleo Endócrino Estimulante. O nome, para quem não está acostumado a lidar com isso, pode parecer complicado, mas pelo que você já me adiantou, é mais uma novidade que vai trazer benefício para o pecuarista, né? Me fala um pouco desse núcleo, né? Esse lançamento hoje aqui no Zebu para o Mundo. Bom, Renata, exemplo do que nós fizemos aqui o ano passado, ano atrasado, com o engordim. É verdade. A Agrocria fez uma série de estudos de coisas que já existiam e estavam esparsas, não estavam conectadas. Por exemplo, esse núcleo ele é composto de cromo, de níquel e molibdênio. Num primeiro passo, nós precisávamos de juntar a potencialidade de cada um desses elementos, saber a quantidade correta de inter-relação entre eles, para que a gente pudesse otimizar o desempenho animal. Isso feito, apareceu a oportunidade da gente criar o engordim, fazer aquela releitura daquela tecnologia que estava adormecida, abandonada, que foi motivo de um sucesso fantástico nos últimos 3 anos. O pessoal liga aqui perguntando do engordim. A espontaneidade que esse programa deu do produtor nos procurar e procurar vocês é uma coisa fantástica. Então, o engordim se tornou uma realidade, até mesmo trazendo mais empresas para esse segmento de nutrição. É verdade. E nós continuamos naquele processo. Então, nós que estávamos paulatinamente adicionando parte desse conhecimento à nossa linha de nutrição mineral, nós acabamos de concluir todo o pacote e hoje nós temos este núcleo que proporcionou, proporcionou assim, o crescimento e a realização do processo de engorda com o milho inteiro, nós transferimos ele para a cadeia de sais minerais e proteinados da Agrocria e também rações. Com isso aí, Renata, nós conseguimos encurtar de uma maneira assim, muito eficiente a idade de abate. Hoje, a nossa equipe está preparada para atender o homem do campo e levar do nascimento ao abate o produto dele com menos de 24 meses. Mas não é menos de 24 meses pesando 15, 16 arrobas, não, Renata. É com eficiência. É abater aos 22, 23, 24 meses, pesando próximo de 18, 20 arrobas. O produto acabado. Produto acabado. Então, essa geração de eficiência, ao ela ser adotada pelo homem do campo, vai conseguir alavancar sobremaneira a lucratividade dele no processo de engorda. Então, quem acompanha sempre o Zebu para o Mundo, que inclusive o Ricardo acabou de relembrar, a gente trouxe a tecnologia do engordim, hoje é uma realidade, muitos produtores usando, a gente fez o lançamento, depois mostrou os produtores utilizando o engordim. Então, hoje é um lançamento de mais um produto que deve revolucionar o mercado mais uma vez. Então, fique atento aí do outro lado, que o Ricardo vai explicar como é que funciona, e você de casa, é claro, pode participar com a gente, mandando a sua dúvida, querendo saber mais sobre esse produto. Então, momento único aqui no Zebu para o Mundo, a gente fez isso há alguns anos falando do engordim grão inteiro, e agora chega a vez de falar de mais um produto, lançamento da Agrocria. Vocês criaram, então, o Next, chama Next, que é esse núcleo endócrino estimulante. Isso. Então, vamos lá, Ricardo, explica pra gente o que é esse núcleo, né? O que compõe e, principalmente, né, como é que vocês foram chegar, né, nesse resultado final hoje com esse produto? Tudo é uma história muito bonita, sabe, Renato? Primeiramente, por que Next, né? Porque N de núcleo, X, aí você já faz assim uma adaptação de marketing, né, que deveria ser ES, né, estimulante, mas a gente puxou para o lado X porque na língua inglesa tem uma palavra chamada next, que significa o depois, o próximo, o amanhã talvez. Então,
como esse núcleo é um passo adiantado na nutrição, nós resolvemos denominá-lo de Next. A composição básica dele são 3 elementos: cromo, níquel e molibdênio. O cromo tem uma ação fantástica. O cromo, ele, durante o processo de nutrição, ele provoca um sinergismo com a insulina. Ele potencializa a insulina. E o papel, o trabalho da insulina é carregar a glicose do sangue para a célula. Ou seja, a insulina está provendo a célula de energia. Se o animal tem na dieta dele uma porção de cromo, aquele transporte de glicose feito pela insulina torna-se maior. Mais quantidade de glicose é inserido dentro da célula. Com isso, além de você ter um conjunto de células mais energizadas, você tem uma queda de glicose no sangue. Você provoca uma ligeira hipoglicemia. No processo de hipoglicemia, nós ativamos o centro da fome. Quando nós ativamos o centro da fome, o animal come mais. Vai comer mais. Então, de uma maneira natural, equilibrada, nós vamos aumentar a ingestão dos alimentos pelo animal. No nosso caso, que nós trabalhamos sempre a pasto, nós vamos aumentar a ingestão da forrageira. Então ele vai comer mais pasto. Isso. Não cabe aqui agora a gente falar dos efeitos antistressantes do cromo, senão a gente vai complicar um pouco o primeiro entendimento do núcleo. Vamos nos fixar a esse fator que ele estimula a insulina, que a insulina, ao carregar mais glicose, hipoglicemia, estímulo do centro da fome, maior ingestão. Aí, numa cadeia de raciocínio, que isso aqui é o bacana, que vai sendo montado ao longo dos anos e as coisas vão se comprovando, os trabalhos vão sendo, inclusive, publicados, nós adicionamos o níquel. As bactérias ruminais têm a capacidade de fixar nitrogênio no rumen. Assim como lá na agricultura, a turma já faz a inoculação da semente da soja para poder capturar nitrogênio na atmosfera. Comum, né, na agricultura. Já é um mecanismo muito bem conhecido. Então, nós adicionando o níquel na nutrição, nós vamos ter uma maior capacidade de fixação do nitrogênio que está no rumen. As bactérias ruminais fixarão melhor o nitrogênio, que é super importante na proliferação delas, na vida delas. E nós teremos, então, um alimento de primeira grandeza, que é o nitrogênio. Nós teremos ele. Imagine você que ele aumentou a ingestão de pastagem. Se naquela pastagem tem proteína, que degrada aminoácidos, que acaba liberando no fim o nitrogênio, e nós temos as bactérias melhor capacitadas para essa captura de nitrogênio, aquele excesso de pasto já começou a ser metabolizado. Por fim, fecha-se esse primeiro passo do núcleo com o molibdênio, que é um mineral que dá maior capacidade de digestão da fibra. Veja bem, o componente mais importante da forragem é a fibra. Isso. Se eu tenho uma quantidade aumentada de ingestão da fibra, e se eu posso melhorar a digestão dessa fibra, eu começo a fechar o ciclo. Então, quer dizer, também não adiantaria o animal comer mais se ele não for aproveitar esse alimento? Então, vocês fizeram esse núcleo de forma que ele aproveite esse consumo maior. Uma roda, quando diz assim, a tentativa de chegar num modo contínuo, né? A gente vai aprimorando para que talvez o excesso ou a perda se transforme em novo ganho, por aí, em sucessão. Olha, que fantástico. Assim, se eu estiver errado, você me corrige, mas o que eu consegui entender é o seguinte: vocês montaram um núcleo que, nesses componentes, um desses componentes vai estimular o consumo do animal. O outro componente vai fazer com que ele aproveite melhor esse alimento consumido, que você citou o exemplo do nitrogênio.
E o último vai, então, fixar tudo isso, vai fazer com que o animal engorde. Então, é isso? No fundo, nós queremos isso, né? Não fica confuso, não fica confuso. Mas é a sequência do raciocínio. Porque se você pensar assim, poxa, mas cromo, vocês mesmos na Agrocria já pesquisam cromo há quantos anos? Desde 2005, quando nós fizemos o primeiro trabalho em parceria, conduzido pela Universidade Federal de Goiás, esse trabalho que nós tivemos a satisfação de doar para aquela entidade de ensino. Então, já é coisa que vocês vêm andando, Ricardo, mas por que só agora? É porque, Renata, a gente estava construindo um mecanismo. O níquel está aí há séculos. O nitrogênio desde que a Terra existe. Mas nós conseguimos ir colocando ordem nas coisas sobre o ponto de vista nutricional. Não é fácil assim pegar, colocar tudo lá e dar para o animal comer, né? Então, tudo isso aí foi proporcionado pelo engordim, porque o engordim conseguiu avançar e dar rapidez nas nossas pesquisas, que era uma terminação muito rápida, né? Okay. Bom, o pessoal de casa pode participar, já tem gente mandando as suas perguntas. Eu vou ler algumas perguntas que tem aqui e o Ricardo vai já também concluir de que forma, então, feito isso, então, de que forma que o produtor pode utilizar, né? Como é que ele vai, então, incorporar essa nova tecnologia na nutrição dos animais que você tem aí na sua fazenda? Vamos responder o Luiz Alberto, de Goiânia, Goiás, ligou logo no comecinho do programa, perguntando sobre redução de idade ao abate a pasto. Tem a ver com genética ou nutrição? Respondido, a gente falou, né, Ricardo? Nutrição. Não, e genética também, né? Também é importante. Caminho de mão dadas. Caminho de mão dadas. E o Wagner, de Bonitos, de Minas Gerais, pergunta qual que é a idade mínima para o abate de bois criados a pasto. Renata, nós temos um centro de demonstração de resultado em Goiânia e, com relação à idade mínima, é uma coisa interessante. Com aqueles associados do projeto Rúbia Galega, do Supermercado Pão de Açúcar, da rede Extra, nós temos abatido animais com 9 meses. Machos com 13 arrobas, fêmeas com 11. 9 meses? 9 meses, com 13 arrobas. Esse é o super precoce, esse é o precoce. Está aí no meio do caminho do vitelo com hiper precoce, né? Então, se você falar assim, Ricardo, mas economicamente é viável, não nos patamares normais, mas quando você se propõe a fazer essa precocidade, é porque você achou no caminho alguma entidade, seja ela industrial, um frigorífico ou comercial, um pão de açúcar, que entende que pode te remunerar melhor. Aí viabiliza o processo, né? Então, nós temos assim a satisfação de trabalhar com a turma lá de São Paulo, da Rúbia Galega, com uma outra turma que faz cruzamento industrial, esse ano vai começar com Rúbia Galega, que é roncador, onde o objetivo é abater com menos de 10 meses. Porque depois de 10 meses não há mais o prêmio. Com os cruzados de Angus, quando a gente fecha eles com 8 meses, com 4, 5 meses de confinamento, nós estamos abatendo eles aí também na faixa de 13 a 15 meses, com 17 arrobas e meia. Existe também um prêmio para esse tipo de gado. Então não é assim, tem a tecnologia, eu vou fazer. A gente tem que fazer um estudo de mercado. Mas, com relação ao nosso padrão normal, que é a raça brasileira, a base dela é Nelore, é extremamente eficiente esse processo, tanto sob o ponto de vista sanitário, tanto sob o ponto de vista econômico. Você, da desmama ao abate, com 24 meses, sempre a pasto, fazer esse processo e fazer com que ele aconteça antes dos 24 meses de idade. A proposta do Next, desse núcleo que a Agrocria está lançando aqui hoje, é para abater animais a pasto com até 24 meses. Essa é a proposta. Isso. Tá, e qual que como que vocês propõem isso, né, para a maioria, já que a base Nelore, o gado criado a pasto, qual que é a indicação de uso, né? A indicação até recentemente era assim, nós estipulávamos que 31 de outubro era a data máxima da seca. Ela